Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Geografia para o 7º ano, né? Nós vamos hoje ao nosso praticando, então nós vamos colocar aí em prática, né, os conteúdos que a gente viu na última aula de Geografia, onde nós falamos sobre urbanização. Então a gente vai ver aí as questões, vocês vão responder para a gente no chat, tá? A gente vai estar acompanhando, não somente eu, né, professora Andresa, mas também a gente tem um grupo de professores no chat acompanhando vocês, que inclusive se tiverem alguma dúvida, vocês podem aí conversar com os professores que estão logados também no chat. Então vamos aí à nossa primeira questão do praticando. Muito bem, então vamos ver aí quais são as questões, né, para a gente praticar aí um pouquinho mais sobre urbanização, onde nós falamos também, para a gente entender a urbanização, nós falamos sobre industrialização, tá? Então a gente vai ver aí a primeira questão, eu vou comentar com vocês e depois vocês respondem. Então nós temos aí que a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar, aí você vai marcar aí a alternativa correta sobre isso. Letra A, a ruralização das sociedades, então quer dizer que as sociedades estão aí cada vez mais rurais e o meio urbano diminuiu, né? Na letra B, a contenção da migração pendular. A migração pendular, gente, nada mais é que uma migração diária das pessoas que vão aí diariamente estudar, trabalhar de uma cidade para outra. Isso a gente chama de migração pendular. Então, será se isso diminuiu, né? Ocorreu a contenção disso ou aumentou? Na letra C, o recuo na oferta de matérias-primas. Letra D, o aumento da migração campo para a cidade. Ou letra E, a descaracterização da hierarquia urbana. Então, vou aguardar aí a resposta de vocês no chat, daqui a pouco eu retorno para comentar aí as questões.
Muito bem, estou de volta aí para comentar essa questão de número 1, né, sobre urbanização, onde nós falamos também sobre industrialização, tá, gente? Por que a gente fala sobre industrialização? A gente vê um pouco do histórico, quando que aconteceu a industrialização do Brasil, para a gente entender um pouco sobre urbanização, que nada mais é que o aumento do meio urbano com relação aí ao meio rural. Então vamos aí à questão. A industrialização é um dos principais agentes aí de transformação, né, do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos aí desse processo sobre o espaço geográfico, então a gente marcou aí, nós temos aí o Kesley, o Pedro, o Lucas, o Luan respondendo aí letra D. Está correto aí o que os colegas estão colocando, né? Os alunos estão aí acertando a questão de número 1. Então, na letra A, a gente tem a ruralização das sociedades, né? Isso não aconteceu, muito pelo contrário, gente. O que aconteceu foi o processo de urbanização, né? Com a industrialização do Brasil, assim como outros países também que vão se industrializando, acontece o mesmo, né? A população, ela sai ali do meio rural e vai para o meio urbano, né, em busca de emprego, em busca de melhorias de vida. Na letra B, a gente tem a contenção da migração pendular. O que ocorreu na letra B, né? A gente tem a migração pendular, como eu expliquei para vocês, que nada mais é que como se fosse uma migração diária, né? Ela acontece todos os dias. As pessoas, elas saem da sua cidade, é como se eu saísse, por exemplo, de Presidente Figueiredo e viesse todos os dias trabalhar em Manaus ou estudar. Então, eu estaria aí participando da migração pendular, que é uma migração diária, né? Então, aí a gente tem a contenção. Isso aumentou, né? Isso acontece muito hoje em dia. Letra C, o recuo na oferta de matérias-primas, né? Não ocorreu o recuo, muito pelo contrário, né? Essa oferta ela aumentou. Letra D, que é a resposta correta, e parabéns para todo mundo que acertou. O aumento da migração campo-cidade, né? Ou como a gente pode chamar também de êxodo rural, né? Que a gente falou, inclusive, na nossa última aula. Parabéns aí para todo mundo que acertou. Vamos agora para a segunda questão, onde nós temos aí, em países de industrialização tardia, né? Que ocorreu aí pouco mais tarde, o modelo de desenvolvimento industrial, ele foi baseado em, letra A, na substituição de importações e consolidação do mercado interno, letra B, exportação de capitais e abertura para o comércio internacional, letra C, especulação financeira global e consolidação de mercado interno, ou letra D, substituição aí de importações e ampla abertura para o comércio internacional. Leiam aí com bastante calma a questão e as alternativas. Daqui a pouco eu retorno aí para comentar com vocês na interatividade.
Muito bem, estou de volta aí para a gente comentar. Estava aqui olhando, né, um pouco do chat, vendo aí as respostas dos alunos aí no nosso chat acompanhando, né? Então a gente tem aqui o Lu Henrique, né, colocou questão 2, letra A. É bom você sempre colocar aí o número da questão, porque às vezes a internet está um pouco ruim, fica um pouco lento, e aí quando você vai responder, a gente já está aqui na questão de número 2. Então só para a gente organizar um pouquinho melhor, né, aí coloca questão 1, letra A, ou então questão 2, como foi o caso aqui do Luan Henrique, né, que colocou questão 2, letra A. Aí a gente aqui tem a Lavínia colocando a letra C, a Stephanie colocou letra B, aí temos também o Francisco com a letra B, o Luan Henrique novamente colocou aqui letra A, né, para não se perder. Aí temos o André, colocou também a alternativa A. Tem um aluno aqui comentando sobre desenho, né? Esse momento não é para a gente falar de desenho, tá? Então tá colocando aqui um pouco sobre animes, né? Vamos falar um pouco aí sobre urbanização, tá? Focar um pouco na industrialização, na urbanização e também no praticando. Então vamos aí à questão, né? Nós temos aí que em países de industrialização tardia, que foi, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, gente. Lembram da nossa última aula que a gente falou ali que o Brasil, ele sofreu com a industrialização tardia. Essa industrialização, ela se concentrou ali em algumas regiões, né, que foi o caso do Sudeste, ali de São Paulo, Rio de Janeiro, onde as indústrias se concentraram ali e depois ocorreu a descentralização dessas indústrias, né? Elas foram para estados, tanto na região Nordeste quanto para a região Norte, inclusive aqui a capital do nosso estado, né, em Manaus. Então, a gente teve também esse processo de industrialização tardia. E aí, temos na questão, esse modelo de desenvolvimento industrial foi baseado em quê? Né? Então, nós temos aí a alternativa correta. Letra A, gente, a substituição de importações, nós falamos sobre isso também, né? Ocorreu essa substituição, onde nós importávamos, né, de outros países. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente está produzindo, a gente vai abastecer, né, tanto o mercado interno, né, dentro do próprio Brasil, a gente vai produzir ali um determinado item, comercializar ele aqui para o país e também exportar, né, que significa vender, comercializar com outros países. E com isso, nós acabamos consolidando esse mercado interno, né? Esse mercado aqui dentro do nosso país, visto que a gente tem aí um mercado consumidor, né? Que somos nós que compramos aí o que é produzido aqui pelas indústrias do Brasil. Então, essa foi a questão de número 2. Agora, vamos para a questão de número 3. Aí nós temos a maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos com a exportação de qual desses itens? Letra A, aí do cultivo da soja. Será se foi a soja que contribuiu para isso, né, que gerou riquezas, a moeda aí passou a circular, né, que a gente chama de capital aplicado na industrialização? Letra B, será se foi o açúcar? Letra C, o café? Letra D, o petróleo? Ou letra E, o carvão? Vou deixar um tempo para vocês responderem e daqui a pouco eu comento aqui na interatividade.
Muito bem, estou de volta aí para comentar, né? A gente teve bastante participação aí no chat, né? Eu estava aqui olhando as respostas, a maioria respondeu aí letra C, né? Teve um ou outro que colocou ali letra B, o açúcar, né? Então a gente tem aí o Ibson que respondeu a letra C, a Camila colocou letra C, o Francisco letra C, o Washington colocou aí resumido, né? Questão 3, mas eu entendi aqui o que ele colocou, né? E resposta letra C. Aí temos também a Heloísa com a letra C e a Clarice também fez um comentário aí da resposta do Washington, né? Que parecia um cálculo, né? Porque ele colocou Q entre parênteses, colocou 3 e R C. Ele colocou aí mais resumido, né? E aí a colega colocou que parecia um cálculo aí de matemática, mas ele só resumiu aí para colocar a resposta. Então vamos aí ao comentário, né? A gente vai rever a questão. A maior parte do capital, né, da renda, do lucro que foi gerado aí por essa atividade da agricultura, gente, que é a resposta da letra C, da alternativa C, o café. A letra B, o açúcar, foi seguido do café, tá, gente? Nós temos aí alguns alunos que colocaram letra B, então confunde um pouco, mas esse lucro, essa atividade aí que gerou muitos lucros durante esse período, né, a partir de 1930, com o cultivo do café e também do açúcar, tá, gente? Mas os lucros obtidos com a exportação, né, com a comercialização ou com a venda com outros países, se deu mais aí na atividade, no cultivo, né, do café, tá, gente? Então, o café, ele era cultivado aqui nas atividades da agricultura, né, nesse período, e ele era comercializado com outros países, ele era exportado, tá? Então, a gente não pode confundir aí esses dois termos, importação e exportação, tá? Então, a exportação é quando a gente comercializa e vende para um outro país, né? A importação é quando a gente compra de um outro país, seja matéria-prima, seja algum item da agricultura, da pecuária, ou até mesmo aí das indústrias, né, de bens de consumo, tanto as duráveis quanto as não duráveis. Então, a resposta correta, letra C, e vamos agora para a questão de número 4, né? Então, a gente tem aí mais uma questão para vocês responderem. Então, nós temos aí que duas atividades econômicas, elas destacaram-se aí durante o período colonial brasileiro, tá, gente? Então, durante o período aí das colônias, onde os europeus vieram para o Brasil, né, e começaram a colonizar os povos que aqui já estavam. Então, a gente tem aí a açucareira, né, que é o cultivo da açúcar, e também a mineração, tá, gente? Então, a exploração aí dos minérios. Com relação a essas duas atividades econômicas, é correto afirmar que aí nós temos na atividade açucareira e na atividade da mineração favorecia uma o latifúndio, a ruralização, a urbanização. Na letra B a gente já tem aí um pouco sobre o trabalho escravo. Letra C, sobre a atividade aí do ouro no Brasil, né, com relação à mineração. Na letra D, geraram movimentos nativistas, ou letra E, favoreceram o abastecimento de gêneros. Então, a gente vai pensar aí um pouquinho mais nessa questão de número 4, que envolve também história, né? A gente precisa saber de história para a gente entender um pouco mais de geografia, entender sobre industrialização e também sobre urbanização, aí o tema da nossa aula. Vou deixar um tempinho e daqui a pouco eu retorno.
Muito bem, estou de volta aí para comentar, né, a nossa última questão do Praticando de Geografia. A gente teve aí muitas participações no chat, né? Agradeço aí a participação de todo mundo. Então, a gente tem aqui, na questão de número 4, né, acompanhando aqui, a gente tem o Luan Henrique, que respondeu aí letra A, né, comentou até para a Raquel, que falou que ela nem ia responder porque ela não ia acertar. Eu até comentei aí para a Raquel no chat para vocês não desistirem, tá? Leia um pouquinho aí as questões, às vezes tem uma questão ou outra que ela vai aumentando ali o grau de dificuldade, né? Mas isso é para vocês colocarem aí os conteúdos em prática, tá, gente? Então a gente começa ali com umas questões mais fáceis e depois a gente vai aumentando um pouquinho mais esse grau de dificuldade para vocês aí pensarem um pouquinho mais. Então a gente tem também a Ana Beatriz colocou a letra A. Pelo que eu vi aqui, né, a gente tem a maioria respondendo a letra A, né? O Luan Henrique colocou letra A, o Lucas, questão 4, né, pegou ali a dica do colega, né, que colocou o Q e letra A, né? Aí temos também o Lucas, a Larissa, o Jorge Matheus também colocando a letra A, entre outros alunos aí que responderam apenas a letra A, né? Então vamos aí comentar. Está correta aí a resposta que vocês colocaram no chat, tá, gente? Já foi aí certeiro, né, na alternativa. Então, a gente tem essas duas atividades aí que se destacaram durante o período colonial, né, que foi o período aí da colonização, onde os europeus vieram para o Brasil, né, os ingleses, os portugueses, os espanhóis. Então, vieram colonizadores de vários países ali da Europa colonizar o território brasileiro, né? Consequentemente, a gente teve a exploração de vários itens, e a exploração também dos indígenas, depois trouxeram os escravos, entre outras situações que ocorreram durante esse período aqui no Brasil. Então, a resposta correta aí com relação a essas duas atividades é a letra A, né? A gente tem a atividade açucareira, né, durante esse período. A gente viu até na questão 3 também a atividade do café, né, que prevalecia o latifúndio, gente. O que é o latifúndio? O latifúndio são aquelas terras de grandes dimensões, né, que era praticado essa atividade econômica, né, do açúcar, depois a gente tem a atividade do café, entre outras. Aí temos também a ruralização, né, e na mineração favorecia aí a urbanização, que é o crescimento do meio urbano com relação aí ao meio rural, e também a expansão do mercado interno, né? Então, começou a surgir aí o mercado interno, né? Os consumidores aí que passaram a consumir mais aqui dentro do próprio país. Então, foram essas duas atividades econômicas aí durante esse período colonial, né? Durante o período da colonização. Então, essa foi a nossa atividade. Agradeço aí a participação de todos e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.